Alô? Alô, pessoal que gosta de games, uma oportunidade aqui aprender a desenvolver para o Fortnite, experiências, novo mercado está surgindo aí, com bastante oportunidades. O Fortnite está se expandindo bastante. E aqui eu vou apresentar como você iniciar, aprender a programação com licenças ferramentas, e esse é o mercado em ampla expansão. Nós vamos começar agora as 2 ideias. Vocês vão me avisar quando vai começar, né? A gente vai combinar quando vai começar, né? Para valer, né? A transmissão, né? Já está ao vivo? Ops. Olá, pessoal. Vamos começar. Eu sou o Marcos Romero. Eu trabalho no Serpro, na Regional de Belém do Pará. Mas antes de falar sobre o Fortnite, eu vou apresentar alguns slides aqui rapidamente para vocês entenderem o meu envolvimento com o Unreal Engine. Em 99, assim que eu entrei na Universidade Federal do Pará, eu iniciei a RH Games, que foi a primeira empresa de desenvolvimento de jogos do estado do Pará. Em 2003, eu fundei o grupo Bel Jogos, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de games na região norte. Esse grupo continua ativo e nós fomos responsáveis pela criação do primeiro curso de graduação de games do estado do Pará. No final de 2013, a Epic Games me enviou um pôster de agradecimento assinado por Tim Sweeney, que é o dono da Epic Games e criador da Unreal Engine. Este pôster foi devido à minha colaboração com a comunidade e com o beta fechado da Unreal Engine 4. Em 2015, eu recebi uma premiação da Epic Games chamada Unreal Dev Grant pelo trabalho que eu fiz com o meu blog Romero Blueprint, ensinando a programação em Blueprint na Unreal Engine 4. Em 2016, eu produzi para a Epic Games um guia em inglês de Blueprint chamado Blueprint Compendium. A Epic Games pegou esse guia e distribuiu na Game Developer Conference, que é o maior evento de desenvolvimento de games do mundo. Em 2018, eu produzi para a Epic Games o guia oficial do instrutor de Blueprint em inglês. É o guia que está disponível lá oficialmente para os instrutores utilizar. Em 2019, a editora Pact da Inglaterra me procurou para que eu escrevesse um livro em inglês de programação em Blueprint. Em 2020, o meu projeto para ensinar programação em C++ para Unreal foi selecionado no programa da Epic Mega Grant. Em agosto de 2020, a Epic Games me convidou para uma live sobre os meus trabalhos com Blueprint. E em 2021 e 2022, eu escrevi um livro em inglês de Blueprint para Unreal Engine 5. Este livro ele já foi traduzido para coreano e ele está sendo traduzido para chinês. É este livro que está aqui em minhas mãos. Tem bastante conteúdo aqui. E finalmente chegamos no assunto mesmo da nossa palestra. Certo? Há um ano, a Epic Games lançou o editor da Unreal para Fortnite, junto com uma nova linguagem de programação chamada Verse. O Fortnite deixou de ser apenas um jogo e se tornou uma plataforma. Agora a comunidade pode produzir conteúdo para publicar no Fortnite. E existe uma grande economia por trás disso. Se a sua experiência tiver um alto engajamento, você pode ter um bom retorno financeiro. Isso é uma grande oportunidade para grupos que estão começando agora, equipes, experimentar ou mostrar para o mercado a sua capacidade de produção. E além disso, o Fortnite se expandiu de uma forma absurda. No ano passado, a Lego fez uma parceria com a Epic Games e dessa parceria surgiu projetos incríveis que tiveram muito sucesso dentro da plataforma do Fortnite. E neste ano, nós tivemos esta notícia aqui.
A Disney investiu $1,5 bilhão na Epic Games para levar os seus mundos para o Fortnite. Eu tenho um trailer aqui dessa parceria. Primeiro vídeo. Where magic is epic. Para a minha palestra de hoje, eu trouxe um exemplo prático, voltado na parte da programação com a linguagem Verse, com o editor e a programação. A dica, principalmente para a parte que vai seguir, o pessoal que vai seguir na parte da programação, é você começar com exemplos simples e entender todos os elementos, criar uma base, né? Entender os elementos que você está utilizando para você poder crescer em cima dessa base. Do que você já pegar um programa muito complexo, você não vai entender e vai acabar se frustrando e deixando de lado. Então, esse exemplo, que a imagem está aí na tela, é um exemplo que eu produzi para os meus tutoriais no blog Romero Blueprint. No final da palestra eu vou colocar um QR Code direcionando para esses tutoriais. Tá, eu vou abrir aqui no editor este exemplo, mas antes de eu vou rodar ele no Fortnite. Vamos só visualizar o que temos nesse exemplo. Certo? O personagem é o personagem que o jogador utiliza do próprio Fortnite. Certo? Aí nós temos essas bases no chão, essas bases são geradores de itens. Então, eles foram configurados para gerar um item do tipo moeda, que o jogador pode coletar. Mas, na lógica desse jogo, apenas uma moeda será gerada por vez. Quando o jogador coletar essa moeda será gerada em uma nova base. Nós temos também a questão do tempo, nós temos um dispositivo de tempo. Quando esse tempo acabar, aí vai encerrar a sua partida. Não está visível aí, mas existe no Fortnite. Se você for programar para o Fortnite, ele é muito voltado para o que chamam de dispositivos. O Fortnite já possui diversos dispositivos funcionais, já com diversas funcionalidades. Você tem de conhecer esse dispositivo para você configurar, saber como usá-lo. Por exemplo, não está visível aí, mas no editor nós temos um dispositivo de pontuação que você adiciona no seu mapa. Né? E aí, qual é a ideia do dispositivo? No código você vai acionar esse dispositivo, diz, olha, conceda tantos pontos para aquele jogador. E com isso você vai gerenciando esses dispositivos. A gente tem também um outro dispositivo que determina o fim do jogo. Né? Qual é a condição que você vai, e aí você aciona esse dispositivo que vai encerrar a partida. Então, eu vou jogar essa partida aqui no Fortnite, aí eu preciso jogar só uma vez. A ideia é, vou coletar a moeda, vai aparecer no outro local. Aí tem a questão da pontuação também. Você tem um nível interno lá, quando você pega, acho que 3 moedas, aí você aumenta de nível, você vai ganhar mais pontos. E você ganha mais 5 segundos também. Você fica nisso até acabar seu tempo. É um exemplo simples, mas para quem principalmente vai estudar a parte da programação, são os elementos essenciais que você vai encontrar na maioria das experiências. Né? Então é uma ótima opção para você começar sem se frustrar com algo tão complexo. Deixa eu verificar aqui, voltar aqui, alternar para o Fortnite. Deixa eu sair daqui. Eu vou só jogar, deixa eu ver aqui, só um minuto.
Eu vou encerrar o Fortnite só para liberar a memória, porque eu vou abrir junto com o Unreal Engine no notebook. Mas era só mesmo para ter uma ideia. A gente vai analisar esse exemplo dentro do editor da Unreal e também ver o código que foi utilizado na lógica dele. Isso que eu abri agora é o editor do Unreal para o Fortnite. Ele já está com o nível carregado desse exemplo que eu mostrei. Tá? Lembrando que o nosso foco aqui é na parte da programação. Mas no editor, tudo aquilo que você vê no jogo do Fortnite, para criação de cenários, de prédios, de mapa, tudo isso está disponível para você utilizar. Tá? Mas aqui, assim, o meu foco é a programação, vou trabalhar na lógica. Mas você tem uma vasta gama de conteúdo já disponível para vocês trabalharem nessa parte visual, de efeitos e de cenário. Então, o que vamos observar aqui? Aqui na lateral, a gente tem essa aba aqui, à direita, Outliner, são os itens que estão presentes no seu nível, já no seu nível atual. Tá, então, aqui no meio, tentar selecionar aqui. Não, esse não. No meio, o objeto que está bem no meio é o que a gente chama de Player Spawn. É onde os jogadores vão aparecer no seu mapa. Você pode ter vários desses disponíveis no seu jogo. E pode definir usando lógica onde vai aparecer. Aí aqui ao redor nós temos os geradores de itens. Tá? Vou selecionar um deles aqui. E vou aqui na aba de detalhes. A aba de detalhes mostra informações do item selecionado. Então aqui embaixo dá para mostrar qual é o item que ele vai gerar. Esse gerador de item pode gerar todo tipo de coisa, pode ser armas, pode ser itens para recuperar energia. Tem infinitas opções. Eu configurei todos eles somente para gerar um tipo de item. Foi a lógica que eu usei nesta experiência. Tá, aqui nós temos esse item aqui, é o dispositivo de pontuação. Ele está aqui no nível, mas ele não aparece no jogo. Você pode optar por exibir ou não. Nós temos outro dispositivo, que eu vou selecionar aqui agora. Esse dispositivo é o dispositivo de fim de jogo, fim de partida. Você coloca lá, e aí você vai usar uma lógica no seu programa para decidir quando você vai ativar esse dispositivo. Aí o dispositivo ele é responsável por fazer todo aquele direcionamento do menu, de pontuação. E esse que temos mais um aqui com a numeração, que é o temporizador. Também é um dispositivo do Fortnite, cuja a função dele é contar o tempo. Pode ser decrescente, pode ser para cima, e aí ele gera eventos, né? Digamos, no meu caso, eu configurei para 30 segundos inicialmente, mas eu posso modificar ele durante o jogo. Quando ele chegar em 0, ele dispara um evento. Ele avisa, olha, tipo um alarme, um temporizador, ó, acabou seu tempo. Aí no código Verse eu tenho uma funcionalidade que eu verifico, né? Acabou meu tempo, o que é que eu vou fazer? Aí eu vou acabar o jogo. Mas a ideia é, se você tem vários dispositivos, e você vai escrever um código que vai fazer esses dispositivos comunicarem entre eles. Né? Então, e finalmente, esse que eu selecionei aqui agora, é o dispositivo que eu criei utilizando a linguagem Verse. O que você pode fazer no editor é criar novos dispositivos. Eu escolhi por deixar ele visível, né, aparecendo na tela, mas você pode esconder ele. Aí existe outra coisa também. O meu dispositivo, ele está selecionado, e aqui na aba detalhes, ele mostra algumas propriedades. São propriedades que eu escolhi na linguagem para que eles apareçam no editor, para que eu possa modificá-las direto no editor sem ter de voltar no código. Então, o que são essas propriedades? Eu preciso, no meu dispositivo Verse, de referências para os outros dispositivos. Por exemplo, eu preciso saber qual é o meu temporizador, né? Qual é o dispositivo de tempo que vai me avisar quando ele acabar.
eu preciso saber qual é o dispositivo de fim de jogo que eu vou acionar ele quando o tempo acabar. Então, a gente cria variáveis, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Mas são essas daqui. Eu crio uma variável para o dispositivo de tempo, para o dispositivo de fim de jogo. Aí eu criei um array é como se fosse uma lista de elementos, onde eu vou armazenar todos os meus geradores de itens, porque eu controlo no código qual é o próximo, onde a moeda vai gerar, de uma forma aleatória, pode ser qualquer um desses daí. Aí eu também tenho uma referência para o dispositivo de pontuação, e eu criei algumas variáveis de configurações, onde eu coloquei a primeira, moedas por nível, ele está com valor de 3, e o tempo bônus. O que é isso? Quando você coleta 3 moedas, você aumenta de nível, chama de nível de jogo, e você ganha mais 5 segundos no seu tempo. Mas eu deixei isso aqui configurável, que a outra pessoa pode experimentar aqui, sem ter de ficar compilando o código. Agora vamos dar uma olhada no código em si, da linguagem Verse. Ele vai abrir aqui o Visual Studio Code. Tá? A linguagem Verse, ela é uma linguagem no sentido tradicional, em formato texto. Tá? Às vezes, assim, como a gente tinha o Blueprint da Unreal Engine, algumas pessoas meio que reclamaram, porque esperavam uma linguagem mais fácil, que nem o Blueprint. Mas, assim, a ideia por trás dessa linguagem, o objetivo principal dela não foi de ser simples, fácil para iniciantes. Foi de ser uma linguagem poderosa, pensando no futuro do metaverso, no futuro onde milhares de experiências interativas 3D vão estar se comunicando entre si. Então, é uma linguagem que tentou pegar o melhor de cada uma das outras linguagens, certo? Algumas coisas vocês vão identificar, mas eu vou mostrar, nós vamos só ver uma visão geral. Como eu falei, eu vou apontar, eu criei um tutorial para quem se interessar e quiser realmente entender, aprender. No meu tutorial, no meu blog, eu pego esse programa e explico passo a passo, cada pedaço dele, cada aspecto da linguagem Verse, para a pessoa realmente ter aquela base, tá? Mas de uma forma resumida. Essa parte inicial, para quem programa, é a parte que tem quase todas as linguagens, são importações de outros módulos, né? Porque você não vai usar tudo disponível no seu programa. À medida que você precisa de uma certa funcionalidade, por exemplo, aqui eu tenho aqui o random, que é para uma função que vai gerar um número aleatório. Nem sempre você precisa disso, mas como eu precisei, aí eu importo o módulo para poder utilizar essas funções no meu código. Então aqui, ele segue, eu defino uma classe, eu defini uma classe com esse nome, né, o dispositivo, eu chamei de um nome genérico, né, o jogo de coletar, né, de coletar itens. Aí eu digo que é uma classe, e esse nome aqui no meio, Creative Device, é a classe padrão do Verse, é o dispositivo criativo. Eu estou criando um novo dispositivo criativo. Na linha abaixo, eu estou definindo uma variável. Essa parte de cima que você tem um arroba, é um atributo dessa minha variável. Isso indica que eu posso modificar essa variável lá no editor, que foi aquilo que eu mostrei ainda agora. Porque algumas variáveis você não precisa fazer essa exposição. É uma variável que você vai usar só internamente no seu código. Mas aqui eu coloquei para que eu possa, no próprio editor, escolher. Então, o que é que está acontecendo nessa linha? Essa primeira parte é o nome da variável, essa segunda é o tipo dela, que no caso, qual é o tipo? É um dispositivo de tempo, já é um tipo, uma classe existente no Fortnite. E a última parte é a inicialização da variável, é o que a gente chama de construtor. Eu já estou criando uma instância dessa classe com valores padrões. Aí aqui, essa opção aqui, ó, nós temos esse colchete, que está aqui, ele define que isso que eu estou criando é o que a gente chama de array. Array na programação é uma lista de elementos. Né? Eu uso isso aqui para armazenar referência de todos os geradores de itens que estão na fase. Aí o que temos mais aqui? Uma curiosidade nessa função aqui, onBegin. Essa função é uma função padrão do dispositivo, você tem de ter ela na sua classe. É uma função que é executada quando o jogo começa para o seu dispositivo. Então, começou, vai chamar essa função. Só que ela tem o que a gente chama de especificadores. Esse especificador suspende, essa é uma grande diferença da linguagem Verse. Quando você coloca esse especificador, você está dizendo que essa função é uma função assíncrona. O que isso significa? Significa que ela vai executar em paralelo com o seu código.
Na programação, quando você usa uma função tradicional, você chama essa função, ela tem uma série de instruções a serem executadas, e aí você chama a função, você tem de esperar a função terminar para voltar a fazer o resto das coisas no seu programa. Numa função assíncrona, você não precisa terminar essa função para o código continuar. Então, ela começa a fazer, ela pode ter pausas no meio dessa função. Você pode, tipo, acabar todo o jogo e essa função nem chegar ao fim dela, porque ela tem essa possibilidade. Isso, no primeiro momento, pode ser meio complicado, estranho de entender, mas quando você entende, isso que ele chama de time flow, fica mais natural de você produzir algumas lógicas do mundo real. Por exemplo, digamos que o meu jogo, eu queria que um evento acontecesse quando o jogador acionasse um botão, pegasse um item e fizesse um terceiro item. Aqui na minha função, eu posso parar aqui no meio dela e esperar, olha, quando acontecer esses 3 eventos, aí continue e faça mais coisa. Então, a linguagem te possibilita isso. Aí outras coisas, assim, só para ter uma versão geral mesmo, que eu posso mostrar, mas a ideia, deixa eu pegar um exemplo aqui, vamos pegar essa função aqui, ela está sendo utilizada, é uma função que eu cadastro no evento, quando o jogador coleta um item, né? Quando coleta o item, aí o dispositivo dele avisa para o meu código, aí eu configurei para que essa função fosse chamada. Aí o que eu faço? Eu tenho uma referência do dispositivo de pontuação, eu vou ativar. O agente é o personagem do Fortnite, ele tem esse nome, ele é uma classe agente. Então eu aumento a pontuação dele, ele coletou mais uma moeda, e eu faço um teste para verificar se ele passou de nível. Se ele passou de nível, eu adiciono um tempo bônus, e depois crio uma outra moeda. Tá? Então assim, pessoal, aqui o nosso tempo é curto, a ideia assim, da lógica é só mesmo dar uma noção para vocês. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. F5, droga. Só um minuto, voltar para o ponto que eu estava aqui. Shift F5. Tá? Esse exemplo que eu estava mostrando para vocês, tá? É um exemplo que eu procurei no meu blog, Romero Blueprint. Esse QR Code aí vai direto para esse conteúdo dos tutoriais Verse. Esse meu blog, todo o meu conteúdo tem em português e em inglês. Além desse exemplo, tudo isso que vocês estão vendo ali é detalhando esse único exemplo que eu mostrei, de uma forma bem didática, bem com calma, explicando cada elemento. É um excelente ponto para você começar, para quem é programador, quer aprender mais sobre essa linguagem. E eu tenho outros exemplos também. No meu blog, além do Verse, eu também tenho tutoriais de Blueprint, tenho tutoriais de Unreal, de C++ para Unreal. Tá? E pessoal, na terça-feira, dia 2, às 8 horas da noite, eu vou dar uma palestra no canal Game Dev Toolkit. Tá? Esse QR Code vai para o link do YouTube, já está lá disponível. Nessa palestra, é uma palestra de 1 hora, eu vou fazer uma introdução sobre o Blueprint para Unreal, sobre o C++ da Unreal, vou falar sobre o Verse também. É de 1 hora de palestra, só que depois da palestra em si, lá o canal ele abre para participação da comunidade, de respostas. Então, dependendo do interesse do pessoal, da participação, de perguntas, às vezes ele deixa rolar, fica mais de 2 horas, 2 horas e meia. Então, é uma ótima opção também, de junto com outras pessoas. Quem quiser saber um pouquinho mais, conversar mais comigo, trocar essa ideia lá, tá? Nós vamos ter mais essa oportunidade aí. Espera aí, ainda não abre para perguntas. Tem só mais um videozinho que eu vou mostrar para vocês, que é um trailer de experiências feitas para o Fortnite usando essas ferramentas que eu mostrei para você. É um vídeo bem curtinho, segundo vídeo. Pessoal, o que eu quero mostrar naquele vídeo lá é tipo assim, é oportunidade, né? Assim, para quem acompanha
a nossa área, tipo, esse ano que passou, esse começo de ano, a indústria de jogos em si está tendo uma crise grande no sentido das grandes empresas, de demissão, essas coisas. Só que a gente tem que entender que a indústria de games não é apenas grandes empresas, né? Eu acho que grandes projetos surgem de pequenos grupos do mercado independente, existem várias opções de mercado. Essa opção do Fortnite, para quem está na área, tem interesse, é uma ótima opção para acompanhar, para experimentar. Às vezes, assim, mesmo que talvez você não consiga um retorno financeiro diretamente do Fortnite, mas às vezes se você faz uma experiência bacana, ali outras pessoas observam, veem que vocês são capazes, vocês têm condições como equipe, e daí pode surgir diversas outras opções. Tá? Então... Ah, droga, você aperta o botão errado aqui. Espera. Pronto, pessoal, nós temos aí 5 minutinhos para perguntas, tá? Estou à disposição aí para quem tiver mais curiosidade, qualquer pergunta aí. Opa. Oi, boa tarde. Eu tenho uma dúvida. É uma linguagem nova que ela é feita em cima do C++, e como é o suporte? Como que a gente pode criar, ou eu não sei se como é utilizado, se é uma library, como é feito a utilização dessa linguagem? Tá, é importante algo que eu não comentei. Essa linguagem, ela foi lançada agora como dentro do editor do Fortnite, tá? Mas o plano da Epic Games, ela não está só nisso. Essa linguagem, eles criaram pensando como uma linguagem que vai para ser usada por quem quiser utilizar, qualquer ferramenta, plataforma. Eles criaram, mesmo pensando como uma linguagem padrão para futuras aplicações do metaverso. Assim como hoje nós temos o JavaScript, que é tipo a comum assim para aplicações web, eles têm essa visão do Verse como uma linguagem comum para esse tipo de aplicações interativas 3D, se comunicando entre si. Então, ela surgiu agora no editor do Fortnite, mas ela vai voltar para o editor da Unreal principal, onde você vai poder fazer qualquer tipo de coisa lá, e também ela vai ser aberta, digamos assim, qualquer outra framework, ferramenta, vai poder utilizar essa linguagem, então, ela vai crescer. E não é uma coisa só da Epic Games, existe um consórcio de empresas que estão trabalhando nessas padronizações, de protocolos, para possibilitar, quando a gente fala a questão do metaverso, são de ambientes virtuais se comunicando entre si, né? Não é tanto questão do hardware, de você ter um óculos, não. Não, é como se fosse a internet que a gente tem hoje, mas pensa numa internet, só que são mundos 3D. Só que com isso você tem de ter definido os protocolos que todo mundo tenha de seguir aquilo, não é de uma empresa, de outra. Isso vai chegar com o tempo, né? Pouco a pouco. Mas a linguagem, assim, por enquanto você só consegue utilizar dentro desse editor, tá? Vai estar tudo disponível lá, mas ela vai ter essa maturação. Ela volta para o engine principal e vai ser aberta para qualquer outra ferramenta, empresa que ele quiser utilizar no seu próprio editor. Entendeu? Não sei se você respondeu aí. Então. E para novas criações de novos itens, tem o suporte para modelagem 3D, de fazer algum item novo, por exemplo? Não, assim, a parte 3D de objetos, tudo isso você modela em qualquer canto, você importa para o editor. Isso é tranquilo. Na parte da programação em si, dentro do ambiente Fortnite, é um ambiente ainda restrito, no sentido que tu não pode fazer qualquer coisa, senão tu quebra o Fortnite, certo? Então, você vai trabalhar em cima do que a Epic Games liberar para a comunidade. No momento, o que a gente tem? A gente cria um dispositivo novo, e nesse dispositivo você pode fazer muitas coisas. Recentemente, a gente disponibilizaram também para a gente criar um NPC com inteligência artificial. Então, eles disponibilizaram para vocês também podem criar mais isso. E isso vai, pouco a pouco, se expandindo. Eles vão liberar mais e mais coisas, né, onde você vai poder criar diversos tipos de funcionalidade, de acordo com o que eles forem disponibilizando. Mas, em termos assim, com o que já tem, dá para se criar muitas coisas mesmo lá, entendeu? Vale a pena investir.
Então, eu tenho uma pergunta relacionada ao editor e à linguagem. Certo. Eles são pareados? Tipo, eu posso programar na linguagem sem depender do editor? Ou pelo editor, sem depender da linguagem? Eles, entendeu? Você fala para abrir o editor, por exemplo? Não, para programação, para criação de mecanismos ali dentro. Eles, por exemplo, eu posso fazer o editor, posso criar variáveis por dentro dele visualmente e já vai lançar no código, ou pelo Sim. código vai lançar no editor? Não, assim, por exemplo, eu estava usando ali o Visual Studio Code, é o que ele já meio direciona, entendeu? Se você quiser, você pode só abrir, digamos que você já tem mapeado o que tu quer fazer, teu perfil é de programação, entendeu? Tu pode nem abrir o editor, tu não precisa abrir o editor, tu pode ir direto, digamos que tu já criou o teu dispositivo, tu já tem a classe. Aí tu abre só o Visual Studio Code, pode botar todo o teu código lá, tudinho, é só depois tu testa, entendeu? Que aí evita todo esse trabalho de tudo, levantar o editor, levantar o Fortnite, aí tu pode abrir separadamente, entendeu? Mas em termos de linguagem, digamos assim, por enquanto um depende do outro, entendeu? Não dá para tu programar em outra linguagem, nesse editor do Fortnite, entendeu? Não, é só ver, nem no Blueprint não dá, a linguagem em si, que é o outro do Unreal. Beleza? Fechou. Como ocorre a publicação desse código? Por exemplo, você foi lá, fez uma experiência, um mapa e gerou um código. Como é que você publica ela para o Fortnite? Ok. Se você está desenvolvendo, aí você roda localmente de boa, entendeu? Você roda tudo na sua máquina e tal. Aí vocês têm várias opções. Digamos que tu tem um time. Aí existe um espaço privativo que você pode publicar, mas quem tem acesso é somente o seu time, entendeu? Para você testar um jogo multiplayer assim, com várias pessoas e tal. Agora, a publicação para chegar na plataforma Fortnite, existe um pequeno processo da Epic, não é nada tão restrito, é mais no sentido de preservar o conteúdo, para ver que tipo de conteúdo você vai colocar lá, para evitar assim, pornografia, essas coisas e tal. Então, apenas nesse processo que a Epic tem de validar, beleza, liberado. Mas não é nada complicado, entendeu? Pessoal, acabou o tempo aí, tá? Agradeço demais a atenção de vocês, a participação, tá? Até mais.